senhor e senhora Oliveira. Eu sou a Joelma. Eu sou o Gilmar. E nós viemos aqui para falarmos da terceira parte, né, dos nossos temas: ansiedade, depressão e suicídio. Hoje nós queremos falar sobre suicídio, né, um tema aí que nós nos propusemos a abordar e queremos aí bater esse papo, né, com vocês sobre esse tema que é extremamente necessário, né, falarmos desse tema e principalmente nesses momentos difíceis, né, que estamos passando e com toda essa pandemia. Então nós estamos aí dando seguimento a essa terceira parte dos vídeos que nós nos propusemos a fazer. Lembrando que eu tô um pouco rouca, mas eu acho que vai sair ainda alguma coisa. Pessoal, no Brasil morrem 30 pessoas por dia, pessoas que cometeram suicídio. Esses dados, né, eu vou deixar aqui como referência a doutora Maria Fernanda Caliani, de pesquisas que ela fez, essa doutora, até muito conceituada nesse tema. Na verdade, ela é uma psiquiatra, né? Não, ela é neurologista e psiquiatra, é doutora, né? E ela diz que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa morre por suicídio. Isso nos remete a pensar, e também um outro dado que ela nos dá, é que nesses 40 segundos que uma pessoa morre no mundo, ali, para morrer uma pessoa, já tiveram 25 tentativas de outras 25 pessoas. Essa conta, se você ampliar ela para o dia, vão dar 4.320 pessoas tentando tirar sua própria vida, aonde 180 vão conseguir. Isso, né? A gente está falando do mundo todo, né? Isso no mundo todo. No Brasil são 30 pessoas no dia. Que mata mais do que a AIDS. Exatamente. Esse é um problema que é pior do que a AIDS. Então, nós temos que falar desse assunto, né? É um tema extremamente importante e necessário. As mulheres, em sua maioria, segundo a pesquisa da doutora Maria Fernanda, as mulheres que mais tiram a sua própria vida são mulheres que ainda estão na sua fase reprodutiva, né? Mulheres que ainda estão, que existe ainda a possibilidade de gerar filhos. Os homens que são acometidos, né, em sua grande maioria, eles já passaram ou estão na faixa dos 60 anos, entraram chegaram na sua terceira fase, na terceira idade. Ou seja, o que acontece? Então é um assunto que nós vamos abordar aqui. Eu vou destrinchar aqui algumas perguntas e a Joelma vai estar falando, né, desse tema. Ela se propôs a falar, né, da ansiedade, da depressão, e agora vai estar falando do suicídio. Lembrando mais uma vez que eu não sou médica psiquiatra. Sempre bom lembrar que nós estou por dentro da área da saúde como técnica de enfermagem, mas a gente tem o básico e também estudando um pouco mais a fundo para falar isso com vocês. Pessoal, para começar, Joelma, aqui, na verdade, o intuito do vídeo é nós falarmos como lidar com uma pessoa que quer cometer o suicídio, como tratar, né, como ajudar essa pessoa. E para falarmos sobre isso, nós temos que primeiro começar falando como eu consigo identificar uma pessoa que está querendo cometer o suicídio. Na verdade, a gente observa alguns sinais, né? Muitas vezes eles já vêm nos dando alguns alarmes verbais. Então, muitas vezes, alguns podem estar falando sobre a vida deles já não tem mais sentido, sobre o quão difícil é. E aí ele já não faz uma comparação assim, no sentido de que a minha dor, ela sempre vai ser maior do que a sua. Então, às vezes, você está passando por um problema maior, mas a pessoa que está com esse pensamento suicida, normalmente, para ela, ali o mundo já acabou, não adianta, não tem mais jeito. Muitas vezes eles preferem a morte do que a vida. Então, de alguma forma, ele já vem dando esses sinais. Em algum momento, eu prefiro ficar na escuridão, se eu pudesse, que eu morresse logo. Então, sempre algum sinalzinho, por mínimo que seja, ele já vem dando. E aí eu consigo identificar dessa forma, esses sinais. Sim. E esse que seria ali uns sinais que
são alertas, né? Que ele vai apresentando, né? Exatamente. São alertas. Bom, então, devido a esses alertas que esse indivíduo, né? Que essa vítima, que essa pessoa que está prestes a querer tirar a sua vida, ela está dando, então isso, ou seja, é uma situação que são alguns dias, né? Não é algo instantâneo, onde você vai identificar e achar que vai tratar assim, não. É um processo, né? Que ele vem apresentando e que para identificar do jeito que a Joelma falou. Agora, assim, uma vez que eu identifico, eu preciso ter o quê para... Porque assim, eu identifiquei que a pessoa está querendo caminhar para essa conclusão de tirar a sua própria vida. E aí, como que eu faço para, uma vez que eu identifiquei, para conseguir ter acesso a essa pessoa e conseguir que ela se abra, né? Para conseguir que ela assim me dê espaço para eu tentar ajudá-la. Na verdade, então, você está fazendo duas perguntas, né? A primeira, precisa ficar atento, né? Atento às dificuldades. Às vezes eles estão passando por alguma dificuldade no passado, alguma dificuldade familiar, alguma dificuldade no seu trabalho. E muitas vezes essa dificuldade ela acaba sendo um pouco exacerbada a ponto deles não conseguirem lidar com a situação e aquilo afetar eles de uma forma que eles pensam em fazer isso. A outra pergunta que você me fez foi como trazer, né? Ou como tentar ajudar. Primeiro, precisamos ter empatia. Uma empatia. A empatia é lidar com ele se pondo no lugar dele. É quando eu olho no seu olho e me ponho no teu lugar. É quando eu tento entender a tua dor, entender o seu problema em si. Então, é isso que você precisa, assim, de certa forma, estar lidando. Uma vez que você identifica, você passa a ter essa empatia. Não adianta chegar direto com palavras que vão direto Sim, ao ponto. é exatamente Olha, isso. eu acho que esse pensamento é um pensamento que me preocupa porque pode levar a um suicídio. Eu acho que isso fica um pouco constrangedor para quem está passando por esse processo. Então, é mais fácil você tentar desvencilhar, de certa forma, essa forma direta. E você pode, de certa forma, tentar se pôr no lugar, nossa, eu te entendo, mas o que te levou a isso? Por que você pensa dessa forma? O que está acontecendo? Como você se sente? Então você consegue ir identificando e desmiuçando até ele conseguir trazer essa confiança e trazer para você, de certa forma, o que de fato ele está pensando. E porque normalmente, na sua grande maioria, ele já vem, de certa forma, já trabalhando isso na mente. E isso é uma coisa muito importante que você precisa até tentar, aos poucos, tentar entender a mente dele, se ele já pensou. Ah, você já pensou em se matar alguma vez? De que forma você já imaginou fazendo esse ato? Então, assim, dependendo do grau de intimidade que você vai estar tendo com a pessoa, ela vai te falar, de certa forma, olha, eu pensei assim em me enforcar, pensei em pegar uma faca, pensei em cortar os meus pulsos. E aí, normalmente, alguns começam bastante até com mutilação, com automutilação, né? Então, assim, de várias formas, mas ele, de certa forma, quando pega uma confiança, ele vai falar isso para a pessoa. Sim, então a pergunta, na verdade, era só essa mesmo, né? Nem era duas, era uma só da questão de como eu ter acesso à pessoa, que é o que você colocou, que é através da empatia, né? Perfeito. Então, uma vez que eu tenho empatia, igual você disse, eu vou conseguir... A pessoa é automático, a pessoa se abrir, eu só preciso saber como lidar, né, com essa abertura para não ser agressivo. Jamais falar assim, olha, do jeito que você está indo, você vai cometer um suicídio. Jamais usar termos que sejam muito diretos. Porque você acaba sendo né? agressivo demais nas palavras. E talvez até despertando a palavra em si, ela é chamativa. Talvez você acabe despertando uma ira na pessoa ou até um desejo, né? Que ela está lutando contra isso. A pessoa que normalmente está nesse processo, ela desvaloriza muito os pontos positivos, as coisas boas da vida, ela desvaloriza tudo, que ela pode ser como pessoa, ou para este mundo, ou para alguém, na sua família, enfim. E muitas vezes ela hipervaloriza as coisas que não dão. Às vezes vem até de trauma, sabia? Sim. Um exemplo,
uma criança passou por um processo onde a mãe falava, ai, você é o desgosto da minha vida, ai, você só faz o que não presta. Um exemplo muito baixo, mas para você tentar entender a situação. Sim. E às vezes no momento em que tudo tá dando errado para ele, nossa, eu não presto mesmo. Eu bem que ouvia, minha mãe vivia dizendo, né, que eu não faço nada bom, que tudo que eu faço dá errado, eu sou um esquerda mesmo, zero à esquerda. E esses pensamentos começam a tomar conta. E normalmente também é um caso que já vem, que a gente precisa também enfatizar, que muitos deles já vêm de um quadro depressivo, de alguém que já está passando por esse quadro depressivo. E um outro ponto também bastante importante, 90% dos casos de mortes, elas poderiam ser evitadas se tivesse tido tratamento adequado. Então, agora chegamos então na parte do tratamento. Como o tratamento, como que vai ser feito? Porque assim, nós falamos aqui primeiro sobre o suicídio, né? Só para recapitular um resuminho básico. Falamos sobre o suicídio, as causas, né? Os números, né? Trouxe números aqui para vocês. Sim. Falamos como identificar em uma pessoa que eu esteja próximo, que eu tenha contato. Falamos como eu ter empatia para se aproximar daquela pessoa e conseguir ter acesso àquelas informações. Uma vez que eu tenho acesso, eu preciso trabalhar com essas informações. E trabalhar com essas informações já é o tratamento, que é o que você já é o início de um tratamento. Início, né? O início, no caso do tratamento dessa pessoa. E aí, como que a gente faz para o tratamento? Normalmente o tratamento a gente procura, né, um terapeuta, que no caso seria um psicólogo, né, psicoterapia, um terapeuta, muito provavelmente vai ser incluso também com o psiquiatra, eles vão trabalhar juntos, psiquiatria e psicologia. Sim. E aí o psiquiatra ele vai passar alguns remédios antidepressivos, tentando entender aonde a gente também sabe que existe também medicações anti-suicidas. Então, isso tudo vai poder estar ajudando, colaborando, também tendo uma grande participação de quem está ao redor para entender essa fase, essa situação. E lembrando, quem tem uma pessoa com este tipo de pensamento em casa, nunca dizer para ele que ele, que quer se matar que nada, isso é frescura, isso daí é para chamar atenção. E não é. É por chamar a atenção que muitos suicídios acontecem e as mães não veem, os pais não veem, os seus cônjuges não veem. As pessoas estão passando por um processo realmente psicologicamente abalado, está passando por essa situação e ele não é dado importância. É uma doença. Ele não sai dessa porque ele não quer. Se ele quisesse, ele sairia dessa. Na verdade, não é porque ele não quer, não é um ato de decisão somente, ele não consegue. Sim. Ele não consegue sair dessa situação. Sim, lembrando, é uma doença. Não é um momento, é um processo que a pessoa passou e agora ela está doente. Como que nós tratamos um doente? Nós não trocamos juízo com uma pessoa que está doente. Uma pessoa que está doente, ela precisa o quê? De ser tratada, de ser cuidada. Então, quando eu tenho esse pensamento e eu trato o suicídio, a ansiedade, a depressão como uma doença, né, como um distúrbio, exatamente, eu vou conseguir ter a paciência, eu vou conseguir entender que aquilo precisa de um tratamento. E a pessoa por si só, um doente não cuida dele mesmo, dependendo da gravidade dessa doença. E é uma doença grave, talvez uma das mais graves, ele quer tirar a própria vida. Eu acho que é interessante a gente ter essa reflexão, né? Exatamente, um dos fatores, né, de risco, principalmente para as pessoas que fazem uso de álcool, de drogas, né? Às vezes ele é um pouco violento, ele tem um ímpeto violento. Então isso também acaba contribuindo muito, né? E aí uma outra coisa assim que eu gostaria de deixar, só para finalizar o vídeo, Sim. é uma pessoa que está no ápice, acabou de ter essa crise. Esse pico, você conseguiu, você estava por perto e você conseguiu identificar, pegou ele com medicamentos, tomando altas dosagens, pegou ele com uma faca na mão, pegou ele com qualquer coisa, com qualquer objeto coisa que ou vá substância ferir, que e possa, você está vendo que ele vai fazer isso, tenta primeiro conter,
chame imediatamente o 92, que é o que é o SAMU. SAMU. E também temos Que é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é isso. 188, o número. Inclusive aqui na descrição, pessoal, eu vou deixar aqui, né, essas referências, né, tem o CVV, tem um site, né, que é o cvv.org.br, que você tem ali profissionais, pessoas que fazem trabalhos voluntários para atender uma pessoa que está no ápice de algum distúrbio, de alguma... está nessa situação que a Joelma colocou. E o melhor é que, assim, eles não vão perguntar nome, eles não vão querer identificação. Eles apenas estão ali, naquele momento, para tratar de fato aquela incidência para o momento. Então, ligou, quiser procurar, a gente vai deixar na descrição, o Gil já falou o site, procura, dá uma olhada, veja o trabalho deles, vai ser muito bacana. Pessoal, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal. No próximo vídeo, nós vamos fazer um outro vídeo onde a minha vida branca, né, ela vai trazer um depoimento pessoal dela. Inclusive, se vocês perceberam e notaram, esses 3 últimos vídeos, né, contando com esse agora, ela que abordou os assuntos, ela que trouxe, né, o tema central, ela que trouxe a ideia central, né, de cada assunto, ela que destrinchou os assuntos e trouxe o conhecimento. Né, eu apenas complementei, porque são assuntos que são mais propícios a ela e também por uma experiência pessoal, né, que ela vai relatar, ela vai contar para vocês no próximo vídeo que nós vamos fazer só para isso. E isso enriquece, né, o nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, porque ela é uma testemunha viva do que ela tá, o conhecimento que ela adquiriu não foi só científico, como eu tenho também um pouco desse conhecimento, mas, sobretudo, ela viveu isso, ela é uma testemunha real desses sintomas, né? Ela já tentou contra a sua própria vida, graças a Deus não conseguiu. Né? Eu acho que eu passei por todas as fases. Ansiedade a gente lida até hoje. Ansiedade, depressão, tentativa de suicídio também. Eu vou estar deixando o meu depoimento e lembrando, o suicida, ele não quer tirar a sua vida. Na verdade, ele quer tirar a sua dor. Exatamente, perfeita colocação. Pessoal, então assim, acompanhe, continue acompanhando, né, que será muito interessante no desfecho de tudo, você, principalmente que assistiu os 3 vídeos, assistir esse depoimento que acaba sendo um resumo de tudo, uma compilação, né, dos 3 vídeos, e vai ser muito enriquecedor, eu creio, para a sua vida, para as pessoas que te cercam. E se você não sofre de ansiedade, de depressão e nunca tentou um suicídio, mas tem pessoas, né? Não entenda que é importante você ter esse conhecimento para ajudar o próximo. Importante também, uma coisa que o Gil conversou comigo, não sei se foi ontem ou hoje, mas ele disse assim, Jô, eu tinha uma visão referente a este assunto. Era até bom você falar também assim, a visão que você tinha e hoje como você enxerga. A visão que Porque eu às tinha... vezes muitas pessoas pensam como um dia você pensou. Perfeito. A visão que eu tinha, por ser cristão, né, por ter um cargo eclesiástico, estar inteirado à Bíblia, eu tinha uma visão muito espiritual da coisa, né, do assunto. Eu tinha uma visão muito superficial. Para mim, em alguns casos, eu tratava como frescura, como uma dramaticidade. A pessoa está sendo dramática demais, porque eu olhava para mim e falava, eu nunca passei por isso. Então, é muito comum a gente se comparar, nós nos colocamos, se eu nunca passei por isso, isso daí não é nada. A gente costuma dizer assim. E eu entendi que cada ser humano, nós somos digitais diferentes, temos pensamentos, momentos que cada um passa, até o nosso organismo, cada um reage de um jeito. Então eu entendi que o indivíduo é um indivíduo. E com isso eu consegui buscar esse conhecimento medicinal, científico, consigo agregar com o que é espiritual. Aí eu falo para a ala cristã, né, que é a maioria aí dos nossos inscritos, existe o espiritual, mas o espiritual se apropria de algo que já é uma doença, que já se instaurou, uma doença que já está, que já cauterizou ali aquela pessoa, aquela mente, e aí o espiritual se apropria. Mas o início da situação são as coisas naturais,
que foram acontecendo e aquela pessoa não tratou, não teve ajuda de ninguém. É por isso importante você ter esse conhecimento, para você conseguir ajudar. E aí chegou na situação que chegou. Então, pessoal... Só abrindo aspas, quando eu falei sobre a empatia. A empatia também está dentro daquilo. A minha dor não é a sua dor. Sim. O que eu sinto, Perfeito. talvez não é o que você sentiria se estivesse no meu lugar. E cada um sente a sua dor de uma maneira completamente diferente. Então, pessoal, se você gostou, né, como a gente falou, compartilha. Se você não passa por isso, tem pessoas ao seu redor, colegas de trabalho, na família, compartilha, vale a pena. Nós vamos deixar na descrição aqui embaixo pessoas... As referências, né? Exatamente, Pessoas que vão falar melhor, né? Referente, destrinchar alguns assuntos mais a fundo. Vale a pena, até para o seu conhecimento mesmo, caso você seja essa pessoa que vai estar auxiliando. Lembrando, todo o conteúdo que passamos para vocês são conteúdos que nós buscamos de pessoas que trabalham, né, com esses temas, pessoas que escrevem, pessoas habilitadas para poder tratar, né, desses sintomas, dessas doenças, e aí nós só nos apoiamos, né, nessas referências, e todos os vídeos nós deixamos essas referências na descrição, como a Joelma falou. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe você, a sua família.